Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Moraes. Estamos começando o podcast com Naamã Mendes e o tema do nosso podcast de hoje, nossa ansiedade diária. E aí, pastor Naamã, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Maravilha. Tá ansioso? Muito ansioso. Eu também, estou muito ansioso do nosso primeiro podcast. E eu já quero fazer umas perguntinhas aqui para você, Naamã. As pessoas vivem atualmente com pouca ou muita ansiedade? Muita ansiedade. O que gera mais ansiedade, a busca por dinheiro ou sexo? As duas. As duas. E o que gera mais ansiedade, saber perder ou ganhar? As duas também. Então, que tem de gente ansiosa hoje aí assistindo o programa e por aí no mundo? Um desespero da turma. É, né? E é por isso que eu acho que vai ter muita gente nos vendo. É porque Legal. as pessoas querem entender como resolver essa questão da ansiedade. E, de fato, não é uma coisa fácil, não. Com certeza. Muitos dizem que somos a geração de gente ansiosa. Dizem que anteriormente era mais tranquilo, paz e amor. A ansiedade é algo novo ou ela sempre existiu? A ansiedade sempre existiu. Existe uma ansiedade básica de todo ser humano. Desde que Adão resolveu romper com Deus e levar uma vida independente, separada de Deus, a ansiedade passou a fazer parte da natureza humana. Essa é a razão primeira, é porque as pessoas não confiam em Deus, as pessoas não acreditam em Deus, as pessoas não acreditam que há alguém que esteja cuidando da gente. Então, por isso, as pessoas vivem inseguras, têm medos, têm desesperos, porque elas, de fato, não confiam em Deus. E foi isso que Adão fez, ele rompeu com Deus e acreditou que ele poderia ter uma vida sem Deus, sem precisar de Deus. Aí, quando ele viu aquela floresta imensa que ele ia ter que trabalhar para dominar aquela floresta, dominar os animais, sem Deus, aí ele entrou em desespero. A primeira reação dele foi se esconder de Deus. Medo. Medo é uma das consequências da ansiedade. Quando a gente tem algo extremamente grande, né, e que a gente olha incomodando, né? E a gente olha e diz assim, não, eu não vou conseguir. Isso gera muita ansiedade. Então, é isso. Se Freud vivesse naquela época, ele ia fazer uma análise de Adão. E provavelmente ele iria concluir que Adão era ansioso. Uma outra consequência que teve, que a gente pode observar da ansiedade, foi com os filhos de Adão, Caim e Abel. Caim e Abel, eles apresentaram uma oferta para Deus. A oferta de Abel foi natural. Ela veio da terra, sem muito trabalho elaborado, né? A oferta de Caim foi uma oferta de lavoura, de agricultura, ou seja, teve trabalho elaborado. Enquanto isso, a de Abel foi uma oferta que veio da terra, que veio naturalmente. E por isso ele não teve muita ansiedade para apresentar a sua oferta. Deus se agradou da de Abel e não gostou da oferta de Caim justamente por causa desse trabalho humano que revela uma desconfiança de Deus. E a partir daí, então, nasce uma ansiedade, uma imensa ansiedade.
que está presente na nossa natureza. Cada vez maior. Todos nós somos ansiosos. Agora, como é que ela vai se dimensionar na nossa vida vai depender de cada pessoa e das decisões que ela for tomando. Legal. As pessoas estão mais ansiosas porque elas têm mais opções e escolhas, Namã? Sem dúvida, a gente vive num mundo de muitas opções, de muitas escolhas, de muitas ofertas. E há todo um trabalho na sociedade para que as pessoas tenham muitas opções. Há muitas opções, por exemplo, para você escolher a tua profissão. Hoje é muito comum as pessoas irem, por exemplo, para uma universidade e elas começarem um curso e a certa altura elas mudam, porque elas perceberam que aquilo não é bem aquilo que elas queriam, elas dizem. Mas, há algum tempo atrás, você não tinha muitas opções, não tinha muitas possibilidades profissionais. Hoje, as pessoas podem escolher o que elas quiserem. Há uma característica do nosso tempo que a gente chama que eu chamo, né? Eu particularmente, de tentativa e erro. Eu vou tentar esse negócio, se não der certo, eu mudo, né? E isso vai gerando muita ansiedade nas pessoas, porque tudo que elas vão fazer, elas não sabem o que vai acontecer. Dá um exemplo, Namã, de alguma tentativa e erro. Vou ver se dá certo. Se não der certo, eu faço outra coisa. Dá um exemplo pra gente. Um exemplo muito fácil. Namoro, casamento, né? Eu vou me envolver com essa pessoa. Eu vou ficar com ela aí uns 3, 4 meses, 5 meses. Se não der certo, a gente se separa e passa a conviver com outra. Alguns que compram o apartamento, que vão morar juntos, fica 6 meses, 9 meses, daqui a pouco ele muda, né? E isso é o que está acontecendo no mundo. Agora, você imagina uma pessoa viver o tempo todo com uma outra pessoa, sempre imaginando que pode não dar certo, né? Há uma vida, há um envolvimento emocional, eu diria até espiritual, né, com aquela pessoa, mas ela está sempre em dúvida. Então, esta vida de muita dúvida, ela gera muita ansiedade nas pessoas. Com certeza. Namã, o que é pior, enriquecer ou ver o vizinho enriquecer? Rapaz, aí depende também da pessoa, né? Claro, de um modo geral, a gente vive num mundo muito competitivo, né? Com certeza. E essa competição, ela puxa as pessoas para essa demonstração, né, de status, de recursos, de dinheiro, né? Então as pessoas, por exemplo, elas têm uma casa, né? E elas querem sempre ter uma casa maior, né? E isso é um processo do mercado que a gente vive. É um marketing, né, que faz você sempre desejar algo que você não tem. Então, quando você olha para o teu vizinho e ele está enriquecendo, uma grande parte das pessoas fala, puxa vida, eu não consegui aquilo, eu gostaria de ser daquele jeito, eu gostaria de ter aquilo. Então, isso gera nas pessoas muita ansiedade, porque ao invés delas olharem para o que elas já têm, né, e serem gratos e serem felizes, e claro, elas podem continuar a vida delas, mas nós não fomos chamados para a gente viver se comparando com as pessoas, né? Cada ser humano tem a sua razão de existir e Deus nos chamou à existência para a gente ser gente saudável, né? Não gente que fica com raiva porque o outro está crescendo e ele não consegue, ou porque não, eu tenho que conseguir aquilo, eu tenho que ir para cima, porque se não der certo, não. Isso vai gerar ansiedade. E junto com a ansiedade vem muitas outras coisas, né? Pode vir meios inadequados para você tentar conseguir o que o outro tem, né? Eu estou falando aqui de corrupção, sim, de enganar as pessoas, né? Dependendo da pessoa que estiver olhando para o vizinho, ele vai, né, fazer coisas inadequadas, erradas, apenas para alcançar aquele status que não é nem proposto pelo vizinho, é proposto pela sociedade, pelas pessoas. Então, a comparação com outro ser humano, seja ela num nível da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, ou daquilo que a gente tem, sempre gera muita ansiedade. Então, você que está me vendo aí, é bom a gente começar a falar, né? Olha, não se compare com ninguém. Você é um ser único. Você foi colocado no mundo de uma forma absolutamente milagrosa. Imagina, Fábio, 1 bilhão
650 milhões e mais alguns milhares de possibilidades da gente não existir. Porque quando nós somos fecundados, há uma corrida, né? Sim. Até a gente ser ovulado. E nessa corrida, né, sobrou uma pessoa. Sobrou eu, quando meu pai e a minha mãe se encontraram, né? Sim. Para aquele encontro feliz. Sim. Sobrou você, sobrou o outro, sobrou o ser humano, que somos nós. E nós somos incomparáveis. Nós não Somos únicos, né? somos únicos. A nossa impressão digital é única. No meio de 7 bilhões de pessoas, não há uma impressão digital igual a outra. Então, isso não nos permite a gente ficar se comparando às pessoas, nem desejando ser aquilo que a gente não é. Correto. Porque isso gera muita ansiedade, muita demanda, muito desespero nas pessoas. E essa insatisfação, Naman, por exemplo, você vê o vizinho e fala, eu quero ter o carro que o vizinho tem. Às vezes você consegue ter o carro que o vizinho tem, só que daí você já não quer mais aquele, você já quer o carro do outro vizinho, né? E a ansiedade Tá ligada nisso. a isso também, essa insatisfação. As estratégias de marketing do mundo que a gente vive, ele trabalha com as nossas dores, as nossas deficiências, os nossos desejos, né? Então, à medida que isso vai sendo gerado uma necessidade, a gente começa a desejar aquilo. E esse desejo exige uma demanda interior da gente para alcançar aquilo. Isso é o marketing que faz, né? Sim. E o marketing, ele trabalha sua mente, sua cabeça, seu olhar para a vida, né? E isso é que vai gerando esse desespero. Você tem um pouco, você quer ter mais. Você tem para sobrevivência, você quer ter para ter mais conforto. Você tem muito conforto, você quer ter mais para ter mais conforto ainda. E assim você vai vivendo nesse desespero. A vida, a gente foi chamado para viver de uma forma saudável. Não é o desejo de Deus de que as pessoas vivam uma vida de privação. Sim. Isso não é o que Deus deseja para ninguém, e os caminhos de Deus são caminhos saudáveis. Agora, não é desejo de Deus também que as pessoas se matem para viverem de uma forma mais confortável do que elas já estão vivendo. O chamado de Deus é sempre para a vida. Sim. Se eu vou ter alguma coisa que vai promover mais vida para mim, eu vou tentar. Agora, se para eu ter aquela coisa eu vou morrer, eu vou destruir a minha vida interior, meus relacionamentos, minhas amizades, eu devo tomar cuidado com isso. Bacana. Acho que eu respondi a pergunta, né? Ótimo, ótimo. Então tá bom, então vamos em frente aí. Legal. Não, mano, nós vivemos uma época que alguns não querem ter filhos, outros querem ter poucos filhos. Uma pergunta aqui interessante: educar filhos gera ansiedade? Eu olho para as famílias hoje, e aquelas famílias que têm muitos filhos, né? 3, que hoje é muito, né? Sim. 4. Eu penso assim, puxa, esse casal, eles são um casal de gente, são heróis, né? Porque toda a sociedade trabalha atualmente para que as pessoas não tenham filhos e tenham poucos filhos. Porque filho, ele de fato dá trabalho. Exige uma demanda maior do ponto de vista profissional, né? Porque Sim. a sociedade está dizendo assim, o seu filho precisa ter isso, ter aquilo outro, e as pessoas vão correndo atrás disso, porque elas pensam que é isso que levam as pessoas a uma boa educação. Uma boa educação passa pelo relacionamento da família. Agora, relacionamento familiar e a competição com as demandas do mundo faz as pessoas entrarem em muito sofrimento. Elas vão viver uma vida sem muito tempo, né? Por isso que as pessoas não querem ter filhos hoje, porque vai tirá-los da demanda profissional, vai tirá-los do trabalho, vai impedi-los de se dedicar à carreira. Então, hoje, a maioria das mulheres precisam trabalhar, né? E trabalham, os homens também. Então, fica aquele ambiente familiar muito distante, que impede as pessoas de terem um bom relacionamento. Então, à medida que eles vão vivendo com os filhos, eles vão percebendo que a ansiedade vai aumentando porque eles não têm mais como educar os filhos. Uma outra razão é que os princípios que estão presentes hoje na sociedade,
eles estão na contramão daquilo que a maioria dos pais pensam. E os pais começam a não ter controle, nem ter como não tem tempo e não convivem com os filhos, eles não conseguem ensinar bons princípios, ainda que eles acreditem nesses princípios, para os filhos. E os filhos ficam entregues à mídia social, ficam entregues aos meios de comunicação, a outras pessoas que não têm nada a ver, às vezes, com o princípio da família. E aí essa ansiedade vai aumentando. Tudo que você não tem controle gera ansiedade, né? Então a gente tem que encontrar meios para que essa ansiedade seja diminuída, e esse controle, não é que a gente tem que ter controle sobre as pessoas, não é isso, mas esse controle seja feito de uma forma mais inteligente, né? Quando você educa filhos, não é suficiente você dar uma boa escola, dar um bom trabalho para ele no futuro, dar recursos para ele no futuro. A criança precisa ser ganha no seu coração. Então, os princípios que a gente quer ensinar para um filho, eles começam nos primeiros dias, né? O amor, o relacionamento, o convívio, né? Isso começa nos primeiros dias. E aí tem que desenvolver isso. Isso você só desenvolve se você tiver tempo e se dedicar às crianças. Isso que eu ia falar, tem que investir tempo, né? Investir tempo. Não adianta dar um diploma. Não, isso aí. Isso e aquilo que. Isso aí todo mundo faz, né? Todo mundo, você todo não nem pai. Ter pai nem mãe vai conseguir isso. Você vai conseguir. Né? Agora, amor, afeto, tempo, carinho, atenção, cuidado, né? Isso disciplina. Disciplina. E cada filho é diferente a pegada, né? Opa, aí você já tá falando de experiência, né? Cada filho é diferente. Legal. E isso é bonito, né? Porque isso não só exige da gente para educar, mas a gente também percebe que a gente precisa ser mudado. Sim. Né? A cada fase da nossa vida com os filhos, por causa dessa diferença neles, a gente também vai mudando, vai aprendendo, vai crescendo. Bacana. Naman, vivemos na era da informação todos os lados. A informação ou a falta dela gera ansiedade nas pessoas? Bom, a falta de informação, ela diminui a ansiedade, né? Há até um ditado americano que diz assim: a ignorância é uma bênção. Ai, que beleza, né? É verdade. Porque se você tem muita coisa, né, que você não está sabendo e que você não vai ficar preocupado não com vai aquilo, ficar preocupado com aquilo, né? Mas o excesso de informação, ela causa mais ansiedade do que a falta de informação. Então hoje a gente vive num mundo em que as pessoas têm um excesso de informações. Há muita informação que é desinformação. E que exige das pessoas, à medida que elas se entregam à mídia social, elas terem raciocínios e capacidade crítica para definir para onde que elas vão com aquela informação. Então, eu acho que a quantidade de informações que a gente recebe, ela causa nas pessoas muita ansiedade, porque elas não conseguem digerir, elas não conseguem, aquelas informações não chegam de forma completa para a gente, e não chegam de forma, vamos dizer assim, íntegra, né? Real, né? É real, verdadeira, né? Então isso vai gerando, será que é verdade isso? Será que é possível que isso esteja acontecendo? Como é que é isso? Como é que vai ser agora? O que nós vamos fazer com isso? Então, informações desnecessárias, né? De assuntos que não tem nada a ver com a nossa vida pessoal, né? Que estão no mundo e que faz a gente ficar tenso e preocupado. Claro, a gente não é um ser alienado, tudo que acontece no mundo pode nos alcançar, mas a gente precisa ter cuidado e ter uma certa filtragem para saber como lidar com isso. Excesso de informação desagregada, não íntegra, ela faz a gente viver em ansiedade constante. E as fake news, Naman? A fake news? Fake news é o que mais gera ansiedade. Você imagina, você recebe uma notícia, geralmente as fake news são notícias assim extraordinárias. Bombásticas, né? É uma coisa assim louca, né? Você fala, não é possível que isso esteja acontecendo. Aí você começa a ir atrás daquilo.
E contar para os outros também, né? E contar para os outros, e passar para frente, né? Porque aquilo dá ibope, né? Dá like, né? Dá like. Não é o ibope, né? Então, o que vai acontecendo? As pessoas começam a viver um ambiente muito ansioso. A gente recebe uma notícia verdadeira alterada, né? Então, tem um terremoto, né? Aí o terremoto morre 2, 3 pessoas. A fake news, ela vai dizer que morreu 500, né? E você que está recebendo aquilo, a fake news, você fica com essa imagem desproporcional da realidade. E essa imagem desproporcional dentro de uma pessoa, de um ser humano, ela gera um pensamento negativo, um pensamento ruim, um pensamento inadequado. É ansiedade. Bacana. Cada vez mais as pessoas tomam remédio para ansiedade. Eu até tenho um amigo que trabalha em laboratório e ele fala que é o horror de tanto que vendem de remédios de ansiedade. Tem uma pesquisa aqui, cerca de 45 milhões de pessoas tomam ansiolítico nos Estados Unidos. Por que isso vem acontecendo, Naman? Bom, a gente vive, como a gente está dizendo aqui, uma sociedade extremamente ansiosa, né? De muitas demandas, de muitas metas a serem alcançadas, de muitos objetivos que as pessoas têm e que alguns deles são inalcançáveis. Então, o que isso gera nas pessoas? Vai gerando essa ansiedade, esse desespero para alcançar. Entre o desejo ou a necessidade e a meta a ser alcançada é que se estabelece a ansiedade. A gente também vive numa sociedade em que há muito diagnóstico. Sim. Né? A ciência avançou, há diagnósticos verdadeiros, mas há diagnósticos que nem sempre eles são verdadeiros, né? A gente também tem um diagnosticador que é o Dr. Google, né? Ele faz diagnóstico de todo mundo, né? Basta digitar. Então, tudo hoje as pessoas tentam encontrar um remédio. Às vezes, essa ansiedade gera em nós um certo medo, uma certa agitação. Você fica nervoso, você passa uma noite sem dormir, né? Quando você está num nível de ansiedade mais leve, né? E aí o que as pessoas fazem? Elas começam a tomar remédio, às vezes por conta própria, né? Porque ela fez um diagnóstico, vezes, né? Porque ouviu alguém dizer que se ficar sem dormir vai ter problema, enfim. Aí a pessoa começa a buscar esses diagnósticos e tomar remédios por conta própria. Esse é um fator. Sim. O segundo fator é que qualquer agitação hoje já é visto como problema. Então, às vezes a criança um pouco mais agitada, um dia mais agitado, uma semana mais agitada, né? Especialmente um pré-adolescente, um adolescente, aí as pessoas já dizem que ela está com TDAH. Né? Aí ela vai procurar um médico, um psiquiatra, e é mais fácil, né, acomodar, né, as pessoas ao diagnóstico e dar um remédio do que tratar, né, de dar tempo, de elaborar, de lidar com aquela agitação. Às vezes eu fico pensando, no meu tempo, se fosse olhar o que eu fazia numa sala de aula, né, iam dizer que eu estava doente. Provavelmente eu teria tomado muito remédio, né? Também. Por quê? Porque às vezes a aula que eu recebia era uma aula tão chata que eu não conseguia assistir. Se concentrar naquilo. Eu me concentrar naquilo. Você imagina uma criança de 7, 8 anos aprendendo trigonometria. Filosofia. Né? Aí não dá, né? Você não consegue manter. Sim. E aí é muito fácil alguém dizer que essa criança está doente. Está doente. Está com problema. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com isso. É claro que existem situações que a criança, o adolescente ou o adulto, ele precisa do remédio. Sim. Agora, não façam isso, e é uma palavra que eu quero dar aqui, com diagnósticos assim muito rápidos. Procure um médico, procure o terapeuta,
né? Vai trabalhando isso, vai vendo as Observando, né? possibilidades até que se chegue a um diagnóstico mais preciso. Bacana. Naman, existe uma relação entre sexo e ansiedade? Claro, é parte do processo, né? Alguém, quando se propõe a ter um encontro sexual, ele vai ficar ansioso. Sim. Até é por isso que ele está procurando, né? Verdade. Tá? É isso que ele quer, né? Então, é normal que se tenha ansiedade. Agora, quando essa ansiedade na questão sexual sobe muito o tom, né? Vamos dizer assim, a pessoa fica excessivamente ansiosa, isso vai atrapalhar o encontro dela sexual. Certo. Porque as pessoas elas não foram feitas para terem encontros sexuais. Elas foram feitas para se amarem. E o encontro sexual ele tem que ser consequência do amor que existe entre duas pessoas. Porque se não for assim, os encontros sexuais sempre vão ser tensos, né? Vai ser aquela ideia que eu falei lá no início, né? Tentativa de erro e acerto. Eu ia certo. Se der certo, a gente continua. Se não der, nunca mais. Cada um pro seu lado. Cada um pro seu lado. Só que todo encontro sexual ele deixa uma marca na vida das pessoas. Porque o encontro sexual não é só um encontro entre dois corpos. É um encontro entre duas pessoas que têm emoções, dois seres humanos que têm lembranças, memórias. Sentimentos. E se essa pessoa tem um encontro sexual com alguém, ela nunca vai esquecer. Por isso, é muito importante que os encontros sexuais sejam agradáveis, sejam bonitos, sejam saudáveis, sejam amorosos, né? E isso vale para qualquer pessoa que tenha uma relação com outro ser humano que não o trate como objeto, né? Um encontro sexual não é que você vai encontrar dois pedaços de carne vão se encontrar, não é isso. Ele tem um envolvimento, né? Ele tem uma emoção, ele tem uma coisa bonita, saudável, né? Sim. E é por isso que Deus fez do encontro sexual essa coisa prazerosa que permite que os seres humanos tenham paz, alegria, prazer, né? E até a geração dos filhos nasce do encontro sexual. Bacana. O mundo já foi melhor ou somos mais ansiosos atualmente, Naman? Bom, o mundo assim, a gente fazer essa avaliação se o mundo já foi melhor depende do que a gente está propondo, né? Do que a gente está observando. O mundo ele foi melhor em alguns aspectos, em outros não. Eu acho que hoje a gente já tem avanços em muitas áreas, né? Que a gente não tinha naquele tempo. Não. Um deles é a forma como as pessoas tratavam, por exemplo, a mulher, né? Houve um avanço no mundo, né? Sem dúvida. Agora, assim, a gente afirmar que o mundo hoje é pior, né? É muito relativo. Eu acho que hoje as pessoas têm muito mais dificuldade de viver, né? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista da emoção. Por que elas têm mais dificuldades? Eu já tentei colocar anteriormente, né? Mas a gente pode retomar isso. Muita demanda. As pessoas hoje, elas não são vistas como pessoas, como também acontecia no passado, né? Elas são vistas como pessoas que exercem uma função, um papel. Se elas não exercem bem esse papel, elas são descartadas. Se elas não exercem bem a função, elas são descartadas. Elas são deixadas. Então, o ser humano hoje, ele vive com muita mais complexidade na sua relação interior e na sua relação exterior. Então, eu acho que a gente não pode dizer que o mundo é melhor ou pior, mas é um mundo mais ansioso e com mais demandas interiores na alma das pessoas que hoje poucos prestam atenção. Legal. E quais as soluções que oferecem para nós hoje para resolver a ansiedade, Naman?
Olha, eu não tenho assim números exatos, mas as ciências do comportamento humano apresentam mais ou menos umas 350 soluções. Desde acender uma vela, ouvir música, fazer sonoterapia, tomar banho na cachoeira. Tem de tudo. Tem de tudo. Para tentar aliviar essa dor, né? A ansiedade das pessoas. Então, a gente não tem... O meu entendimento hoje é que não existe uma resposta completa e definitiva para isso. Certo. Né? Existem caminhos, talvez todas essas propostas, ou a maioria delas, de fato cause um alívio momentâneo, mas eu não entendo que haja uma solução para as pessoas dizerem assim, não, eu não sou ansioso. Acho que existem níveis de ansiedade. Existem níveis que gera morte, que gera pânico, que gera angústia, que gera insônia, que gera dores no corpo das pessoas, geram doenças. Aliás, a maioria delas provém disso, né? São doenças psicossomáticas. Então, não tem uma solução, né, definitiva para isso. Existem alívios. Legal. E os jovens e idosos, Naman? Quem é mais ansioso aí no seu ponto de vista? Jovens ou os idosos? Olha, também depende da pessoa, né? Também depende do ser humano. Evidentemente que os jovens são mais ansiosos por causa do momento que eles vivem, por causa das pressões sociais que eles têm. Você, nessa idade aí dos 12, 13 anos, muitas definições na vida deles são impostas, muitas escolhas eles têm que fazer, muitas demandas, às vezes, na sua própria família, demandas inapropriadas para a idade, né? Muitas exigências. Essas questões da sexualidade do adolescente, dos jovens, as pessoas que estão ao redor, elas talvez nem percebam, mas as minhas conversas com pré-adolescentes e adolescentes ao longo da minha vida sempre mostraram que essa questão da sexualidade do jovem e da identidade sexual dele, e da identidade dos jovens, gera muito sofrimento para a pessoa interiormente. Os adolescentes e jovens, eles não têm com quem falar. A maioria dos pais não prestam atenção, não dão tempo para os filhos, não tem diálogo com os filhos, tem apenas regras e imposições. Aí ele vai para a escola que propõe outras coisas que não tem nada a ver com a família. Então, isso vai gerando uma dor interior nos adolescentes, nos jovens, muito grande, e, consequentemente, a ansiedade e eles também não têm a ansiedade muito alta, e eles também não têm muitas ferramentas até para aliviar essa ansiedade, né? Como um adulto. O idoso, ele tem uma ansiedade que está ligada às questões da morte, né? Então, o medo de ficar doente, isso gera ansiedade. Ficar sozinho, o medo de morrer, né? Então, isso gera muita ansiedade também no idoso. Mas eu diria que nessas duas pontas aí, essas pessoas precisam aprender a lidar com a ansiedade. Algumas dessas pessoas, não têm muitas ferramentas. Aliás, as propostas são sempre truncadas, porque a ansiedade não é uma questão externa, ela é uma questão interior das pessoas. E por isso não tem um diagnóstico muito preciso da quantidade ou do nível de ansiedade que você pode ter. Ou você toma remédio ou você aprende a lidar com ela. Se tomar remédio, você corre riscos também, né? Sim. Dependência, existem alguns casos, né, de remédios para isso. Por isso que é muito importante que as pessoas não tomem remédios para essas questões interiores sem diagnóstico médico. Entendi. Falando ainda dos jovens, Naman, vivemos aí na era da internet e os jovens em busca de likes. Eu acho que não só na internet, mas na vida, né? Eles querem uma aprovação, né? E esses likes gera
ansiedade, a busca pelos likes, gera ansiedade nos nossos jovens? Os meios de comunicação, as mídias sociais, né? Eles ficam fazendo tentativas, de um lado, de controlar isso, porque houve períodos nesse processo de aprendizado a lidar com a mídia, que isso levou os jovens ao suicídio, como a gente sabe, né? Sim. E isso é muito triste. Então, a mídia social, ela vai conduzindo as pessoas para elas terem um certo prazer ao lidar com a mídia social. Essa é a proposta. E esse prazer começa a ser uma busca, né? Você começa a usar a mídia social, começa a ter a liberação da dopamina, né? Você gosta daquilo. Aí, se alguém vai lá, você postou alguma coisa, alguém vai lá e colocou um like, aí você raciocina, o raciocínio das pessoas é assim: eu vou fazer mais um, porque daí vai dar um like, vou fazer outro post parecido com esse. E as pessoas vão buscando esse like, ou essa aprovação, né? Em algum momento, isso pode reverberar ao contrário. Não aconteceu o que a pessoa espera. Quando não acontece, ela se frustra. Ela entra num processo de frustração. E esse processo de frustração pode ir aprofundando e gerar nas pessoas muita ansiedade, muito sofrimento, muita dor, ao ponto dessa dor ser maior do que ela pode suportar. Então, essa busca de aprovação externa, que é presente no ser humano, essa busca de aprovação que demonstra uma carência de afeto e de amor, precisa ser encontrado de outra forma. A mídia social não vai resolver isso nunca na vida de um ser humano. Você sempre tem gente que você precisa receber like para viver. Sempre vai ter milhões. Sempre vai ter alguém que faz melhor que você na mídia social. Sim. Sempre tem alguém que é mais bonito que você na mídia social. No meu caso, tem muita gente mais bonita. Né? Sempre vai ter coisas desse tipo, né? Então, é por aí. Existe uma relação entre ser ansioso e os propósitos da vida? Existe uma relação, Namã? Com certeza. Quem não entendeu por que veio ao mundo vai ser sempre uma pessoa ansiosa. Ela vai estar sempre tentando encontrar a razão da existência dela. O relacionamento com as pessoas gera ansiedade? Total. A gente tem que aprender a conviver com as pessoas. Gera conflitos, gera rompimentos, gera desavenças. E é natural, é normal. É por isso que muitas pessoas preferem se isolar e ir para a mídia social. Porque na mídia social você não precisa ter relacionamento com ninguém. Você põe lá o que você quer, escreve o que você quer e pronto. E no convívio com as pessoas, você exige de você que você converse, que você... real, né? Você vem para a realidade, tem coisas no outro ser humano que você não se sente bem, não gosta. O ser humano tem características apropriadas. E essa é a razão também pela qual as pessoas gostam dos animais, né? Porque o animal, ele não reage mal, né? Ele sempre reage bem. A pessoa faz o que quer com um cãozinho e eles sempre voltam do mesmo jeito, né? Porque o que ele precisa de você, efetivamente, é alimento. E ele se relaciona com você por causa disso, né? É claro que existe aí uma relação de afeto, mas é por causa da necessidade básica do animal. Com o ser humano, não. O ser humano, ele tem uma relação que vai além do básico, né? Sim. E essa relação exige que as pessoas trabalhem e superem os conflitos. E é por isso que tem ansiedade, é porque elas não conseguem superar às vezes elas não rompem, né? É isto. Existe uma solução definitiva para a ansiedade? Não, definitiva não. Não existe. Não existe. Por causa disso que eu falei anteriormente, existe uma ansiedade básica no ser humano, né? Que todo mundo tem, ninguém pode dizer que não tem, né? E ela é básica, ela existe, ela está presente na vida do ser humano. Muito bacana. Eu tenho uma última pergunta aqui, Namã. Não só eu, mas como todos que estão nos assistindo também, gostaria muito de saber o que Jesus ensinou sobre a ansiedade, Namã.
Jesus ensinou que a gente deve crer nele e confiar nele. Há uma diferença entre crer e confiar. Crer é você, vamos dizer assim, afirmar um conteúdo de fé. Então, os cristãos, eles acreditam que Jesus é Deus, que ele veio ao mundo, que ele morreu, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou e voltou para morar no coração dos seres humanos através do Espírito Santo. Basicamente, isso é o que as pessoas creem, os cristãos. Eu creio em Jesus. Agora, confiar é um pouquinho diferente, é além do crer, né? É crer e confiar. Você crê em Jesus e confia nele. Confiar é assim, entrega teu caminho ao Senhor e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente diz assim, que a gente crê em Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus também diz que ele é o caminho. Ou seja, a gente tem que andar como Jesus andou. A gente tem que viver como Jesus viveu. A gente tem que confiar naquilo que Jesus diz que ele é e faz pelas pessoas. Tem um jeito de viver. Então, a ansiedade começa a ser tratada na nossa vida e ela diminui cada vez mais à medida que a gente confia em Deus. Vou dar um exemplo. Todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Todos nós temos essa consciência que vamos morrer. As pessoas, elas têm muito medo da morte. O medo da morte é uma característica do ser humano. Agora, se eu creio em Jesus e creio que ele me dá a vida eterna, eu começo, então, a olhar nessa perspectiva da morte de uma forma diferenciada. Eu sei que eu vou morrer, mas eu confio, eu creio e confio que eu tenho a vida eterna através de Jesus. Então, o que vai acontecendo com relação à morte? O medo da morte. Você primeiro se é liberto do medo da morte. Você começa a não temer a morte. Não é que você deseja a morte, não é isso. Mas você começa a viver a vida saudável aqui. Você tem se precisa fazer um tratamento, você faz, mas você não faz por causa do medo da morte. Você faz porque você entende que Deus te deu a vida. E se ele quiser preservar a sua vida aqui, o tratamento de saúde, Deus vai usar e vai permitir que você continue vivendo. Mas você, se é o momento que Deus vai te levar para a eternidade, você pode fazer o tratamento que você quiser, ele vai levar, né? Sim. Então, uma coisa não está relacionada com a outra. Quando você confia em Deus, você entrega a sua vida a ele. Você descansa nele. Então, aí as suas emoções se acalmam. Você está enfrentando uma dificuldade, você diz, não, eu confio em Deus, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer com que isso seja superado. E você faz todas as coisas que tem que fazer confiado nisso. Então, se você vai prestar um vestibular, por exemplo, aí falando para os jovens, né? Sim. Aí, você vai prestar um vestibular, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar para o vestibular, você tem que estudar, se preparar. Mas quando você chegar lá no vestibular, você fala, não, eu confio em Deus, e se Deus quiser me pôr nessa universidade, eu estudei bastante, me preparei, estou pronto, ele vai me pôr. Agora, alguns nunca estudam. Aí eu lembro, né, quando pastor, a moçada chega para mim e perguntava assim, ô pastor, eu vou fazer o vestibular amanhã, o senhor faz uma oração aí por mim. Estudou? Aí eu fazia a pergunta, você sabe, você convive comigo há tantos anos, eu perguntava, você estudou? Aí a pessoa ficava assim meio perplexa, né? Porque Deus não tem como Deus abençoar uma coisa que é sua responsabilidade fazer, sua tarefa fazer. Sim. Algumas pessoas dizem assim para mim, pastor, ore pelo meu filho. Eu assim, o que vem no meu coração é a pergunta, por que eu devo orar pelo seu filho? Às vezes a pessoa responde assim, ele está longe de Deus e tal, né? Ou está longe de mim também. Ou está longe de mim. Aí eu fico perguntando a mim mesmo, né? Não que eu me negue a orar. Sim. Não é isso. Eu quero que
que os filhos se entendam com seus pais, que eles andem com Deus. Mas a pergunta é, a gente investiu na vida desse filho? A gente gastou tempo com ele, a gente orou com ele, não só por ele, né? Sim. Então, a gente precisa entender que a ansiedade ela diminui quando eu faço tudo que tem que ser feito dentro do padrão e das minhas possibilidades e dos meus recursos e eu descanso em Deus. Essa que é a ideia. Por isso que Jesus, a palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Então, entregar o caminho, o que que é? Fazer o que tem que ser feito, confiar nele e esperar. E descansar e ansiedade. E ansiedade. Eu quero dar uma palavra aí para quem está nos vendo agora, Fábio. É o seguinte, eu não sei qual é a dor que você tem, qual é o sofrimento, a angústia, a luta que você tem, o medo que você tem, o pânico que está te alcançando, eu não sei. Mas eu posso dizer a você que uma vez que você creia e receba Jesus no seu coração, ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Ele vai acalmar suas emoções. E essa pessoa que está com medo de viver, com medo de sair da cama, a você que está aí passando por alguma dificuldade, alguma luta, quando você crê em Jesus, ele vai acalmar suas emoções, colocar suas emoções no lugar e ele vai fazer mais. Ele vai levantar o seu espírito. E você vai sair de onde você estiver, da situação que você estiver, do momento que você tiver na sua vida, com ele no coração, para ir superando todas as coisas. Pode ser que você precise de uma ação imediata de Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Pode ser que você precise de um tempo e Deus vai trabalhando a circunstância ao seu redor para que você o ame mais e aprenda a crer e a confiar nele. Eu quero te convidar para você, de fato, entregar a sua vida e confiar em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida e nossa existência. É isso aí, gente. Confie em Deus. Entrega a sua vida para Ele. Um abraço. A gente se vê por aí. Não é isso, Fábio? É isso aí, pessoal. Obrigado por estarem conosco aqui assistindo o podcast com Naamã Mendes. E hoje o tema foi ansiedade. E se você gostou, se você curtiu, se isso fez sentido a você, você encaminhe esse link para um amigo que às vezes está precisando de uma ajuda. E será um prazer que você se inscreva também no nosso canal e compartilhe, porque há muitas pessoas ansiosas que você ama, que isso aqui pode aliviar o coração dessas pessoas. Então, no próximo programa, no próximo podcast com Naamã Mendes, qual vai ser o tema, Naamã? Nós vamos falar sobre o medo. Por que as pessoas têm medo e como elas podem resolver isso. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo podcast com Naamã Mendes. Valeu, pessoal!